A floresta estava tomada por um nevoeiro denso e antinatural. Uma cortina branca que parecia absorver até o pouco da luz da lua, que mal se mostrava diante das nuvens que giravam lentamente no céu. O silêncio era absoluto, sufocante, quase inquietante. Nenhum inseto zumbia, nenhuma folha se agitava, nenhum sopro de vento se fazia sentir. Era como se o mundo tivesse sido engolido por uma quietude que parecia viva, observando, aguardando. Ao redor da fogueira tremeluzente, eu me encontrava junto a outros 5, uma companhia diversa, cada um lutando com seu próprio desconforto diante da noite e daquele lugar estranho. A luz das lanternas atravessava o nevoeiro espesso, revelando rostos tensos, olhos atentos às sombras que se escondiam por todos os lados. Eu, historiador, sentia o peso da lenda que pairava sobre a floresta. Esse era o local onde os silenciados desapareciam. Ninguém deixava ali sua voz, apenas um vácuo silencioso que parecia sugar tudo ao redor. Maria, a sábia conhecedora do folclore local, falava com a voz pesada de quem carrega antigas histórias, um culto que venerava o silêncio absoluto, crendo que nele estava o verdadeiro poder, tentando apagar memórias e existência. Luísa, sempre cética, rebatia com lógica fria, tentando encontrar explicações racionais para o que sentíamos, mas que escapava à razão. Então, um sussurro tênue, abafado, que não pertencia ao vento nem aos animais, cortou a quietude, um chamado estranho, urgente, como um lampejo indistinto na escuridão. O coração disparou e testemunhei expressões de surpresa e medo. Mesmo diante da tentativa de negar o inexplicável, percebemos que algo nos observava. Avançamos pelo estreito caminho da floresta, o nevoeiro se adensando a cada passo, essa umidade gélida entrando nos ossos, enquanto cruzávamos uma árvore marcada com fitas vermelhas desbotadas. Lembrete sinistro de limites sagrados, um aviso dos que já tentaram atravessar. O silêncio, antes apenas inquietante, se tornou sufocante, palpável. A sensação constante de sermos alvo de um olhar invisível crescia, ampliando o medo. Quando a lanterna de Carlos falhou e sua luz se apagou no meio daquele corredor sombrio, a breve chama da isca de fósforo revelou um entalhe grotesco na casca da árvore. Rostos torcidos, gritos silenciosos de agonia, esculpidos para nos alertar. A ordem foi clara, urgente: esconder-nos em silêncio absoluto. Então, surgiu das névoas um único conjunto de passos, lento, deliberado, acompanhados por um zumbido baixo, quase melódico, mas carregado de uma tensão mórbida. Uma figura tomou forma nesse círculo de luz alaranjada, uma sombra alta e indistinta, parada e imóvel, como uma sentinela fantasmagórica saída dos piores pesadelos. O medo nos fez mergulhar em silêncio forçado, braços entrelaçados como a última âncora contra o pavor. O ser apontou sua mão alongada para nós, e sem que pudesse ser ouvido, um grito indescritível irrompeu em nossas mentes, uma onda de desespero que ameaçava romper nossa sanidade. Maria caiu ao chão, dizendo que esta entidade tentava roubar não só nossas vozes, mas nossas próprias mentes. Luísa agarrou a própria cabeça, a confusão crescendo até a sensação de perder o controle. A fuga foi instintiva, correndo cegamente através do nevoeiro traiçoeiro, enquanto as palavras sussurradas da criatura nos perseguiam, velozes e lancinantes. Quando finalmente alcançamos as ruínas antigas da capela, cobertas por trepadeiras como um último vestígio do passado, nossas forças se esgotaram. Lutando para recuperar o fôlego, lembro da legenda: para quebrar o mal silencioso, só o silêncio poderia ser enfrentado com o som, a voz ali, o ato de nomear aquelas almas perdidas, pronunciando seus nomes em desafio. O medo de sermos ouvidos e caçados mais ainda tornou o ar pesado, mas não havia alternativa. Quando começamos o cântico, hesitantes ao princípio, uma transformação aconteceu. O nevoeiro rugiu com violência.
Cada palavra criava ondas na atmosfera ao nosso redor, e a figura voltou a aparecer diante de nós, agora desnudada, revelando uma pele esticada sobre ossos, os olhos vazios e uma boca costurada que não conhecia voz. Seu grito silencioso parecia sugar toda a luz e o ar, um vazio profundo que buscava nos engolir. Em meio àquele torvelinho de escuridão e desespero, o tempo pareceu parar. Eu via o horror se espalhar pelo grupo, como se nossas forças estivessem sendo drenadas junto com cada lampejo de esperança. O ar se tornou pesado, irrespirável, e minha visão começou a escurecer nas bordas, enquanto as vozes de meus companheiros, antes tão presentes, eram tragadas por aquele abismo inaudível. A voz de Luísa tremia, mas em meio ao pavor, ela encontrou forças para desafiar a criatura. Cada palavra era pronunciada como se fosse uma lâmina, um golpe de coragem contra o impossível. Aquela coisa, aquela presença que parecia indestrutível, estava finalmente enfraquecendo, consumida pouco a pouco pelo poder dos nomes que ecoavam na escuridão. Sentíamos a cada instante o efeito das palavras, como se uma energia invisível começasse a recobrar nossos corpos, pequenos lampejos de luz rasgando a penumbra opressora que nos envolvia. Conforme cada um de nós ganhava força, o monstro desdobrou sua mão retorcida para a boca, e os pontos de costura começaram a se desfazer, revelando uma boca cavernosa, fundo de escuridão sem fim, de onde emanava um frio ancestral. Os olhos vazios da entidade se voltaram para mim, e naquele olhar havia um abismo de sofrimento acumulado por séculos de silêncio. No exato instante em que a criatura bramiu seu grito feroz, um uivo ensurdecedor rompeu o espaço ao nosso redor, vindo de todos os lados. Foi como ser atravessado por uma onda de dor e de ausência, um impacto que estilhaçou o nosso silêncio e ameaçou destruir nossa sanidade. Meus joelhos vacilaram, meus pensamentos se dissiparam. Tudo virou sombra, vazio e esquecimento. Depois, o escuro nos engoliu. Tudo o que senti a seguir foi um torpor gelado, como se eu tivesse me terminólogos parte do próprio nevoeiro. Sonhos estranhos, imagens de vozes perdidas e lugares sem luz me envolveram num sono inquieto, onde o tempo parecia não existir. Só quando a luz do amanhecer invadiu a clareira, abri os olhos com dificuldade e me dei conta de que estava deitado no chão, esparramado e exausto, sentindo a terra fria contra o corpo. O nevoeiro finalmente havia se dissipado, mas o silêncio, esse permanecia intacto. Tentei falar, mas minhas palavras se perderam, meus lábios selados como se tivessem sido costurados por dentro, presos a um segredo impossível de ser dito. Eu sentia um vínculo inexplicável com aquela criatura, como se um pedaço dela agora habitasse em mim, condenando-me ao mesmo destino implacável. A inquietação tomou conta de mim. Olhei para o lado e vi João, imóvel, pálido, também capturado naquela mudez horrenda. Em seu olhar, havia a mesma pergunta sem resposta, o mesmo medo sem nome. Nosso silêncio era compartilhado, um pacto forçado, uma prisão invisível que nos unia para sempre aquela noite. E então, vindo das sombras despercebidas, ouvi o sussurro maligno e duplicado. Um lamento sombrio, antigo, como uma maldição ecoando nos ossos da floresta. Aquelas palavras sibilavam no ar, girando em torno de nós, prometendo eternidade naquele vazio. Silêncio eterno, silêncio eterno. E compreendi, com um arrepio final, que a floresta jamais devolveria aquilo que levou.